nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos. Entre nós está, e não o conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos. Entre nós está, e não o conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. A Rádio 9 de Julho passa a apresentar o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Apresentação Ivanildo de Andrade. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega. Boa noite, ouvintes da Rádio 9 de Julho. E boa noite você, querido, querida, ouvinte do programa Tocando em Frente. Hoje, 2 de abril de 2016, sábado, são 7 horas e 5 minutos. Programa aqui ao vivo pela Rádio 9 de Julho. Hoje, primeiro sábado do mês, programa Tocando em Frente Família com Amor Exigente. Todo primeiro e terceiro sábado do mês é um programa especial com o Amor Exigente. Já queremos agradecer de início aqui na mesa de som nosso querido Lucas Martins. Boa noite! Boa noite, Lucas. Nas gravações especiais, o Wellington Trindade. Atendendo ao telefone 3932-1600, 3932-1600, Alex Braga tá lá prontinho para atender você, tá legal? Na produção do programa, nossa querida Sandra Catalano, e na direção da rádio, o Padre José Renato Ferreira. Pessoal, você pode acompanhar o programa, né, pela rádio, evidente, mas também pela internet, bastidoresdoradio.com, radiositevs.com. E você pode saber como também acompanhar agora pelo YouTube. Isso, no nosso canal no YouTube, programa Tocando em Frente, lá no YouTube, canal do YouTube, você vai ter acesso à imagem, ou seja, você vai nos assistir ao vivo aqui no programa. Já está no ar, inclusive no Facebook do programa Tocando em Frente, facebook.com/Tocando em Frente. Já está lá o link para você clicar e acessar o nosso canal e ter a possibilidade de assistir o programa Tocando em Frente. Pode também mandar mensagens pelo WhatsApp no 983719681, repetindo, DDD 11 983719681, ou seja, várias maneiras de você interagir conosco, né? Facebook, pelo WhatsApp, pelo telefone 3932-1600, e assim você nos ajuda a colocar mais alegria, mais qualidade, mais dinamismo no nosso programa. Eu já quero aqui dar uma boa noite para o nosso querido Ronaldo Luiz Risseto, diretor de comunicações da Federação de Amor Exigente, que está aqui hoje enriquecendo a bancada do programa. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Ivanildo. Boa noite, ouvintes. É uma honra para o Amor Exigente estar novamente presente neste programa que tem o objetivo claro de orientar de forma assertiva, objetiva, as pessoas com relação à codependência, aos problemas que os familiares passam junto com os seus adictos. Boa noite. Isso aí, codependência, né? Um termo que nós podemos, durante o programa, também abordar e falar um pouco. Então, se você é dependente químico, se você tem problemas com álcool, com outros tipos de drogas, se você é um familiar que tenha ou tem esse problema em casa, liga para essa pessoa agora, né? Divulgue, fale. Fique ligado aqui no programa de hoje para que a gente possa, de alguma maneira, ajudar você a compreender um pouco mais
sobre essa questão e também, quem sabe, tirar alguma dúvida e talvez já até dar uma luz, né, para que você possa buscar apoio. Hoje nós teremos aqui, né, como entrevistada, né, a doutora Ana Cecília Peta Marques. Ela é psiquiatra da Unifesp e consultora da Federação de Amor Exigente. Ela tem um vasto currículo, né? Médica psiquiatra, doutora em ciências pela Unifesp, professora afiliada e pesquisadora da Unifesp, coordenadora do Conselho Consultivo da ABAD, que é a Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, coordenadora do Comitê de Drogadependências da APM, coordenadora técnica do projeto Periscópio Tarumã, ou seja, é uma pessoa, uma mulher, né? Uma pessoa, uma doutora que vai nos ajudar muito hoje, contribuir conosco para trazer informação e qualidade a esse programa que fala sobre o tema da dependência química. Querendo já também mandar um abraço às instituições parceiras que estão nos ajudando na campanha Tocando o Coração, porque essa campanha realmente está fazendo a diferença na vida de algumas pessoas. Logo mais a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E todos aqueles que estão acompanhando o programa Tocando em Frente e sempre nos ajudando e nos apoiando nesse processo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo agora com a música Mutirão de Amor com Zeca Pagodinho e Jorge Aragão. A internação é um dos caminhos mais buscados como parte do tratamento para a dependência química. É neste momento que muitas famílias encontram dificuldades. Com o objetivo de buscar vagas sociais a custo zero para atender famílias carentes, lançamos a campanha Tocando o Coração. Ouça o programa Tocando em Frente, com o psicólogo Ivanildo de Andrade, todos os sábados a partir das 7 da noite, pela Rádio 9 de Julho. E saiba mais sobre a campanha Tocando o Coração. Deixe seu coração ser tocado e venha fazer parte desta história. Estamos de volta com o programa Tocando em Frente, são 7 horas e 16 minutos. Campanha Tocando o Coração, idealizada por Ivanildo José, embaixador da prevenção, coordenada pelo Alex Braga, realizada aqui pelo programa Tocando em Frente, com apoio da Rádio 9 de Julho. Essa campanha tem como objetivo criar um banco de vagas sociais a custo zero para atender as pessoas que precisam de tratamento, precisam de um tratamento via internação, mas não têm condições financeiras para tal. Então nós estamos pleiteando, buscando parceiros, né, instituições parceiras que de alguma forma contribuam, de uma forma bem efetiva, né, contribuam, cederam vagas. Nós já temos algumas demandas, aí, alguns e-mails chegando, já temos pessoas internadas. Queremos dar um abraço aqui para o Instituto Nova História, para a comunidade terapêutico Paz e Amor, para a Casa Dia e para a Clínica Sumed de Itapeva, Minas Gerais. Foi o nosso primeiro caso de internação involuntária. Então, tem muitas pessoas que precisam de ajuda, né? E esta campanha tem como objetivo esse mesmo, né? Ajudar as pessoas que estão sofrendo e não têm, ou já buscaram e não conseguiram um lugar para se tratar. Se você tiver interesse em nos ajudar, em obter mais informações, você pode mandar um e-mail para tocandocoração@gmail.com tocandocoração@gmail.com. Lembrando que coração é sem cedilha e sem tio, então fica Coracal. tocandocoracal@gmail.com. Ajude-nos a ajudar. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Estamos aqui para entrevistar a doutora Ana Cecília Peta Marques e vamos falar sobre as marcas do álcool.
Isso mesmo, eu acredito que esse trabalho que a doutora Ana Cecília, desenvolve há muitos anos já, né, focado com o controle, com a busca da sobriedade das pessoas no álcool, é muito forte. E ela faz demonstrações de grande marca, eu diria, marca que marcam bastante. Ela mostra claramente a condição das indústrias legais ou não, buscando os jovens e as mulheres. E esse é um trabalho que ela faz há muito tempo já, e eu acho que é muito importante que nós estejamos agora aqui tendo a chance, o Amor Exigente, o Tocando em Frente, com esse programa especial que nós temos, Tocando em Frente Família com Amor Exigente, ter a chance de conversar com a doutora Ana Cecília para que ela possa nos atualizar como está a situação hoje em dia, né, das pessoas que passam por essa dificuldade. Inclusive temos que entender que o alcoolismo, né, ele é uma das doenças que é um dos problemas que mais causam morte na população, né? Então, o quanto realmente o álcool, como droga, uma droga lícita, uma droga legal, pode destruir, né, a pessoa. Tivemos até a semana passada, retrasada, a presença do Dr. Lafayette falando sobre a necrose do fêmur devido ao alcoolismo. E aqui a doutora Ana Cecília vai nos ajudar hoje a falar um pouco mais sobre esse assunto. Boa noite, doutora Ana Cecília. Boa noite. Boa noite, doutora Ana Cecília. Ronaldo. Boa noite. Doutora, nós vamos hoje falar sobre esse tema, né? As marcas do álcool. E ninguém melhor do que a senhora para poder nos dar trazer um pouco de informação e ajudar os nossos ouvintes a entenderem que marcas são essas, né? Quais são essas marcas que o álcool acaba deixando ou registrando nas pessoas? Um tema amplo, né? Mas a gente pode iniciar esse tema pelas novas diretrizes da Organização Mundial de Saúde quanto ao consumo de álcool e de outras drogas também. Eu acho que a primeira diretriz que a Organização Mundial de Saúde envia para os países é que os países atentem para a questão das drogas, porque não existe uso seguro de nenhuma droga psicotrópica. Quando a gente fala isso, a gente já tem um outro conceito aí que a gente precisa incluir, que é o que seria, então, uma droga psicotrópica. Diferente das drogas comuns, como aspirina, a dipirona, os próprios antibióticos e mesmo os antidepressivos, as drogas psicotrópicas são aquelas que entram no cérebro e modificam a função cerebral e, por sua vez, o comportamento. Então, vamos voltar lá para o álcool, para o etanol que tem na cerveja, nos destilados, enfim, no vinho, né? O etanol é uma droga psicotrópica que tem esse papel que eu acabei de explicar. Entra no cérebro, modifica a função do cérebro de perceber o entorno, o ambiente, e que acaba fazendo com que o indivíduo também se manifeste, se comporte de forma diferente. Então, por que não existe uso seguro de nenhuma droga psicotrópica? Porque o cérebro é o presidente do corpo e se ele está alterado pelo efeito dessas substâncias, a sua manifestação, o seu efeito, o seu comportamento vai estar diferente também. Doutora Ana Cecília, então aquela frasezinha, beba com moderação... É só para enganar os outros. É para inglês ver, dona doutora? É para inglês ver, para brasileiro acreditar também, né? Porque, infelizmente, até hoje tem muito brasileiro que ainda acha que cerveja não é bebida alcoólica. Tem mais isso ainda, né? Pois é. Então, eu acho que o cuidado que a gente tem que ter com essa questão é muito maior do que a gente imagina. E aí, se pensar o cérebro do jovem, então, que é um cérebro em formação, aí esses dados são muito mais assustadores, né? Das próprias recomendações aí, como eu disse, da Organização Mundial de Saúde. Cérebro de jovem, adolescente, e a nossa adolescência só acaba por volta dos 22, 23 anos, não tolera a droga psicotrópica. Tá? A resposta é imprevisível e as consequências, os efeitos colaterais, mais importante ainda,
a gente ainda tem muito que estudar para aprender. Então, doutora Ana, me perdoe, eu vou ter que parar Não, por favor, de novo, fique à vontade. eu acho que isso que a senhora falou é muito importante, né? A questão do álcool na adolescência, a questão do álcool na pré-adolescência, na adolescência, nessa fase da vida das pessoas. Hoje nós vemos o quanto os jovens estão cada vez mais bebendo em quantidade maior e bebendo cada vez mais precocemente, né? Existem algumas literaturas que já falam da questão da maconha, do quanto é prejudicial, e aí tem toda uma questão da neuroplasticidade do cérebro, enfim. Mas, de novo, o adolescente e o álcool, como que é essa relação? Bom, a relação é assustadora, né? Porque o cérebro do adolescente, ele não está pronto, portanto, ele não tem todos os componentes que protegem os neurônios, né, que são as células mais importantes do cérebro, as células que pensam, que fazem com que a gente caminhe, enfim, as células mais relevantes do cérebro são os neurônios. Não estão prontos, e aí o etanol tem um efeito de invadir, de entrar dentro da célula, que é sem defesa nenhuma. E aí o efeito do etanol no cérebro do adolescente é percebido pelo adolescente muito mais tarde que pelo adulto. Isto é, sem defesa, esse cérebro tem como se fosse uma pouca identificação desse efeito do etanol e, portanto, o cérebro fica muito mais vulnerável. E aí o jovem vai ter o impacto que é deixar de perceber os riscos, né, os riscos que estão à sua volta, muito mais rápido e também ter um efeito de intoxicação muito mais precoce, isto é, ele vai beber menos e se intoxicar mais. Então o efeito é assustador, né? Você imagina que se já não é previsível no adulto, imagina no adolescente. Doutora Ana Cecília, uma das coisas que me chamou a atenção numa de suas palestras foi aquele slide mostrando o Cebolinha com o pai dele tomando cerveja como se fosse uma coisa comum. Isso mesmo. Outra coisa que me chama muita atenção naqueles slides, e que é uma das coisas que eu sempre tento comentar, é que tanto as crianças, quanto os jovens, quanto as meninas, principalmente, com aqueles anúncios maravilhosos de mulher tomando cerveja, se sentem à vontade de falar, eu também posso. Então, eu queria, aproveitando o Ivanildo e a sua informação, eu gostaria que a senhora reforçasse isso para esses jovens, principalmente as meninas, né? A senhora falou que as meninas estão hoje muito mais suscetíveis a passar por uma situação difícil, porque elas estão começando cada vez mais cedo. Isso mesmo. E elas estão também muito mais presentes em situações de exposição ao álcool, né? Porque, sem a menor dúvida, a mulher está mais emancipada, ela hoje compete com o homem no mercado de trabalho, ela tem mais liberdade para se divertir, para frequentar os mesmos ambientes, né? A nossa cultura assimilou isso tudo e a mulher vem se emancipando também. Isso, de um lado, é muito positivo, né? Um ser humano como outro qualquer, né? Claro. A mulher, mas de outro lado, torna a mulher muito mais exposta aos riscos que são do homem. Quando a gente faz os levantamentos epidemiológicos que mostram como que o país vem bebendo, por exemplo, nós vemos que nos homens e nos meninos, esse aumento ele está praticamente estável, quer dizer, ele não ocorreu significativamente. Muito pouco é o aumento do consumo de álcool entre homens e meninos. Ao contrário, nos assustando bastante, entre as meninas e as mulheres, esse aumento é exponencial. Quer dizer, aumentou quase 40% o consumo entre mulheres. Bom, expondo mulher cada vez mais cedo na vida, e o dado mais relevante é que a mulher é muito mais vulnerável ao álcool e às outras drogas que o homem, isto é, se intoxica mais rápido e desenvolve doenças precocemente. Então ela vai ficar incapaz por essas doenças, se ela fizer uma carreira de bebedoura, né, se ela beber, né, ao longo da vida, e também vai ter o risco, infelizmente, de morrer precocemente. Então a mulher é mais vulnerável, ela tem que se proteger, se possível, até bem mais tarde quando se compara aos meninos.
E o que a senhora... interessante esse número, interessante e assustador. As mulheres estão cada vez mais se apropriando daquilo que o homem tem de pior, né? É isso mesmo. Comportamentos de risco. Isso mesmo. Isso, impressionante. Exatamente, comportamentos de risco. Qual é a relação que nós podemos fazer, doutora, com esse... quando se vê esse aumento no consumo de álcool por parte das mulheres, né? A condição social, a cultura, o que hoje está acontecendo para que as mulheres estejam cada vez mais aderindo à cultura do beber? Bom, eu acho que a questão da indústria, né, do álcool, que é uma indústria com muitos recursos, né, para desenvolver programas que vão acessar essas meninas e essas mulheres para que elas bebam mais, portanto, fazendo a cabeça da mulherada, né? Uma questão que a gente precisa ter uma medida de prevenção, portanto, para que a gente diminua essa exposição à propaganda, né, que as mulheres estão sujeitas, né, como o Ronaldo falou. Eu acho que precisamos fazer a contrapropaganda, que seria uma campanha de prevenção universal e, se possível, né, já que a gente não tem nem isso, uma prevenção mais seletiva, olhando para o público feminino, né? Mas aí, quando eu falo isso, parece que isso vai resolver todo o problema. Não vai, não. A gente precisa de uma política inteira. A gente precisa de uma política para o álcool que tenha o capítulo de estratégias para a proteção das meninas e das mulheres, mas a gente precisa, além da prevenção, de bons tratamentos que teriam que ser destinados às meninas, né, na atenção básica, à saúde, enfim, que nós também não temos, e principalmente controle da oferta. Precisaria que a lei fosse fiscalizada, porque a nossa lei é boa, né, e não se vendesse bebida alcoólica para menores. Então, precisaria da política inteira. Não adianta a gente sonhar com uma maravilhosa prevenção, não adianta a gente lembrar que a parte mais importante da prevenção é a família e só acessar a família, mas a gente teria que controlar todos os outros fatores, pelo menos um tripé: prevenção, tratamento e controle da oferta, e aí a gente protegeria as mulheres. Não vejo isso a curto prazo, lógico, mas é possível sim. Isso, justamente aí que eu ia pontuar. Quando a senhora começa a detalhar a complexidade do que é a realidade hoje em relação ao álcool, em relação ao alcoolismo, enfim, quanto trabalho precisa ainda ser feito, né? E o que a gente percebe hoje é uma sociedade, muitas propagandas, a mídia, né, de uma liberdade, né, de você poder usufruir, de você ter prazer, de você conseguir ser livre, ser diferente. As pessoas são, de certa forma, são induzidas a um comportamento que é vendido como se fosse a fórmula do sucesso e da alegria. E isso não é real, né, doutora? Não é real mesmo. Eu acho que tudo passa exatamente pelo contrário, do meu ponto de vista. Por cada vez mais a sociedade olhar para o outro, que a liberdade do ser humano, de cada um de nós, termina quando começa do outro, e que se eu assumir um comportamento que eu posso perder o meu juízo crítico da realidade, sem a menor dúvida eu vou invadir o limite do outro, que é o meu entorno. Então, eu acho que a discussão começa também pela ética coletiva, né, que a gente precisa se aprofundar, né? O país é muito jovem, né? O Brasil é um país pequenininho ainda, né? Que começou outro dia, digamos assim, comparado com os países desenvolvidos, né? E nós temos muito que aprender. E eu acho que o contraponto disso seria que a gente olhasse para essas questões pelo preconceito, né? Porque parece que, então, liberdade de um lado, né, todo mundo tentando ser livre, ter direitos, e do outro lado a gente se preocupar com o próximo e passando pela questão do preconceito, porque nós estamos muito desatualizados, você mesmo citou agora, esse tema é muito complexo, e se nós não nos juntarmos para
nos atualizarmos sobre o tema do álcool e das drogas e vencermos o preconceito, o estigma que essa questão tem, nós vamos perder a guerra. Tá? Nós vamos perder essa guerra porque os dados estão aí. Né? Nós estamos aumentando o consumo, não temos política, a propaganda vence, expõe as meninas, enfim, ninguém fiscaliza a lei, enfim. Eu acho que se nós olharmos para os dados com enfrentamento real, nós estamos perdendo a guerra. O Brasil é o único país da América Latina onde o consumo de todas as drogas aumentou. Nossa, que dado terrível. É o único terrível. país. Tá? A maioria dos países o consumo está estável ou diminuiu, e o Brasil é o único que teve aumento de consumo de todas as drogas. Então, segundo os relatórios da ONU-DC, né, que é o braço da ONU para controle de drogas, né, e crime. Mas, enfim, não tem problema não, nós temos que ir à luta. Né? O problema está aí, nós temos que enfrentar. O enfrentamento é necessário. Bom, muito. E eu acho que isso que esse debate cada vez mais frequente, né, o público podendo ouvir, pensar, e vai fazer a diferença. Ah, que bom. A gente tem uma missão, né, doutora, aqui com o programa Tocando em Frente, trazer à baila, trazer para a sociedade a questão do alcoolismo ou da dependência de outros tipos de drogas, não mais como uma questão moral, mas sim como uma questão de doença, de saúde pública, para que o preconceito seja derrubado e que possamos agir e atuar de uma maneira mais assertiva em relação a isso. Mas vamos fazer um pequeno intervalo, né? E na sequência nós voltamos, porque eu queria retomar essa questão da palavra que a senhora disse, que é muito forte, impactante, né? Da guerra. Do quanto realmente hoje existe um problema muito sério e que o enfrentamento não está sendo feito da maneira e da forma como deveria ser realizado. Tá ok, doutora? Então a gente continua no próximo bloco? Lógico, sem dúvida, eu estou às ordens. Que bom. Então, pessoal, vou fazer um break agora, um intervalo, né? Vamos ouvir aqui agora a música Marcas da Alma com o padre Fábio de Mello. Tenho marcas na alma, registradas com calma, por tuas mãos de mulher. Nos cuidados, silenciosos segredos, e a materna certeza eu tenho alguém por mim. E o meu mundo tinha fim nos teus braços, feito barco ancorado, descanso sem fim. Tuas coisas tão simples, tua fala tão mansa, e o teu grito de dor são lembranças que a vida não leva, sacramentos que o tempo em mim depositou. Feito caixa, um baú de segredos, onde a chave que abre é o teu nome, minha mãe. Hoje se desprende do peito essa dor de saudade, que tem cheiro de mãe, de infância e verdade, de brinquedo perdido e de chuva caindo, molhando o quintal. Olho pro teu rosto cansado e componho os meus versos, e num choro contido te encontro e confesso que apesar de crescido, ainda sou teu menino carente de mãe. Hoje se
desprende do peito essa dor de saudade que tem cheiro de mãe, de infância e verdade, de brinquedo perdido e de chuva caindo, molhando o quintal. Olho pro teu rosto cansado e componho os meus versos, e num choro contido te encontro e confesso que apesar de crescido, ainda sou teu menino carente de mãe. Tenho marcas na alma, registradas com calma, por tuas mãos de mulher. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Rádio 9 de Julho. E agora eu tenho um recado muito importante para você. Eu quero falar da Ultra Farma. Quero falar de saúde, quero falar de qualidade de vida, quero falar de economia. Pois todos nós sabemos como é importante cuidar da saúde, não é? E nessas horas é bom poder contar com a Ultra Farma. Milhares de pessoas passam pelas lojas da Ultra Farma em São Paulo todos os dias, porque elas sabem que na Ultra Farma a economia é muito, muito grande. Agora, se você não mora em São Paulo ou não quer ir até as lojas da Ultra Farma, você pode consultar e comprar seus medicamentos pelo site. É só acessar agora ultrafarma.com.br. Se você prefere ligar, fique à vontade. 11 5591 1466. Ninguém faz tanto por sua saúde e sua economia. É por isso que o Brasil inteiro diz: Ultra Farma tá no coração da gente. Ultra Farma Católica. Eu sou estudante e doadora de sangue. Sou dona de casa e voluntária na campanha do agasalho. Eu sou mecânico e nas horas vagas, super-herói em um hospital para crianças com câncer. Tem gente que dá um pouquinho do seu tempo para ajudar quem nem conhece. Os mesários voluntários fazem isso por milhões de brasileiros. Se você tem mais de 18 anos, cadastre-se no seu cartório eleitoral ou acesse justiçaeleitoral.jus.br. A democracia e milhões de brasileiros agradecem. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. 1600 Católica. O PDT. Ciro Gomes. No Brasil, a sensação que se tem é que falta dinheiro para tudo, menos para roubalheira e para pagar a exorbitância de 380 bilhões de reais de juro para os bancos, como foi no ano passado. Com a metade desse dinheiro, dá para se fazer radical transformação na qualidade da saúde pública brasileira. É PDT, é PDT, é PDT. AM 1600 kHz. Rádio 9 de Julho. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Estamos de volta, programa Tocando em Frente, são 7 horas e 42 minutos. A Regina Carmaneiro está dizendo o seguinte: doutora Ana Cecília, sempre brilhante. Obrigado, Regina, por sua interação. Regina do Grupo São Luís, aqui da Avenida Paulista. Oh, que legal. O pessoal do Amor Exigente aí na escuta. Um abraço para Daniela Galdino, também que está curtindo aqui o Facebook, o Júlio dos Santos Coelho. O senhor Miguel Tortorelli sempre conosco aí também na escuta, Miguel, né? Miguel, ele comentou, doutora Ana Cecília, que existe no Ministério Público um abaixo-assinado agora para dizer que cerveja tem álcool é alcoólico, e dia 30 foi lançada em Brasília uma campanha para justamente proibir a propaganda de cerveja na televisão. São algumas das tentativas, né? É, isso mesmo. Nós mesmos, há uns 10 anos atrás, conseguimos, naquela época, 800 mil assinaturas e fomos até o Congresso Nacional conversar lá com os deputados. O presidente da casa era médico, a gente achava que
ia ter uma boa ressonância, né, em relação a isso, mas infelizmente a gente não conseguiu, né, que é o lobby da indústria, né? A indústria tem lobby em todos os lugares do planeta, né, da indústria do álcool. E essa é forte, essa é bem forte. Por isso que a gente precisa da comunidade, né? Por isso que nós precisamos da família, nós precisamos dar informação para a família para que ela proteja seus filhos, né? É a prevenção mais eficaz que eu conheço, né? Enfim, é isso aí. Mas é lógico que a política completa é que vai fazer diferença, como eu já comentei. O que eu acho assim, interessante você tem uma campanha do próprio Ministério Público falando, pedindo isso. Tá claro que foi um adendo lá, eu não sei qual é a palavra mais correta, na Constituição para que permitisse que a cerveja não fosse considerada álcool, ou seja, foi uma artimanha utilizada, né? E a Ambev foi a terceira empresa que mais ganhou dinheiro no país no ano passado. Então, é o que a senhora diz, né? Existe um lobby financeiro, existe um querer lucrar de uma maneira tão canibalesca, né? Sem pensar no bem-estar tanto da pessoa como da sociedade. E o quanto hoje os jovens estão sendo cooptados, né? Estão sendo seduzidos por essas campanhas, porque são os clientes do futuro que eles precisam, né? De alguma forma precisa continuar mantendo essa indústria. Então é muito perverso todo esse processo. A guerra, quando você fala que a doutora falou de guerra, e você comentou agora também, eu olho sempre para um trabalho que ela mesma apresentou também, sobre que no caso das crianças, né, o TDAH é o transtorno psiquiátrico mais comum, né, doutora Ana Cecília? Isso. É uma das formas de proteção, né? A prevenção mais moderna nos orienta que para que a gente tenha uma diminuição desses comportamentos de risco na adolescência, a gente comece na primeira infância a prevenção, detectando precocemente sintomas, sinais, dificuldades de adaptação dessa criança, corrigindo essa desadaptação, que pode ser desde um déficit de atenção, até um problema familiar, até uma depressão na infância, até uma carência econômica na infância, até violência domiciliar na infância, enfim, qualquer que seja o fator de risco que essa criança viva, que a gente corrija isso logo, para que na adolescência esses comportamentos que a gente quer evitar realmente possam ser evitados. É uma das formas de fazer prevenção. É uma prevenção sofisticada, uma prevenção que precisa muitos recursos, muito estudo, mas que é possível. A gente tem feito isso numa cidade do interior do estado de São Paulo, uma cidade que está sendo pesquisada há 10 anos, para que a gente ensaie um modelo político de prevenção, tratamento e controle da oferta de drogas. A senhora poderia falar qual cidade? Posso, lógico. A cidade chama-se Tarumã, é uma cidade a quase 500 quilômetros aqui de São Paulo, no centro-oeste do estado, tem 13 mil habitantes, uma cidade pequena, com PIB alto, né? Uma cidade que tem recursos. Bacana. E que topou fazer essa pesquisa. E nós estamos trabalhando com esses fatores, fazendo prevenção na infância. A coisa caminha. Que lindo. Coisa caminha. Isso é de inveja, de causar inveja. Inveja branca, né? Isso. Uma inveja branca. Nada. Se esses dados forem positivos, né, que a gente já fez uma avaliação parcial, a gente fará agora esse ano e o ano que vem a avaliação final da efetividade desse modelo de política de drogas. Muitas cidades poderão replicar esse modelo, né, e conseguir um resultado aí de proteção para as crianças, né? Óbvio, nós temos ações para os adolescentes que já estão na fogueira, né? Nós somos aí bombeiros para essa amostra populacional que é o adolescente brasileiro, né? Mas nós também estamos trabalhando muito com essa prevenção para evitar que a criança vire esse adolescente que já está exposto dessa forma que a gente já comentou. Doutora, qual é a dificuldade do Brasil em pensar a longo prazo, né? Porque isso é um trabalho para colher lá na frente, né? Por que no nosso país, é tão difícil implantarmos programas, campanhas, trabalhos realmente efetivos
mas que demandam mais tempo, mais investimento. Qual é o nó? Por que isso é tão difícil? Bom, eu acho que primeiro é o próprio estigma, sabe? Eu acho que a nossa cultura está um pouco atrasada nessa questão das drogas, né? A gente lida com as drogas como se fosse um produto qualquer, né? Se você conversar com o jovem, ele não só acha que cerveja não é bebida alcoólica, e mesmo adulto, não é só o jovem não, estou falando da população em geral. Mas, por exemplo, ele acha também que maconha é natural e não faz mal. Sim. Ele parece que tem essa cultura da minha época. Eu sou do movimento psicodélico, né? Eu vivi lá, estudei na escola pública, na Praça da República, aqui em São Paulo, né? Instituto de Educação Caetano de Campos, onde tudo acontecia, né? E eu vivi essa filosofia ou o desenvolvimento dessa crença de que essas drogas eram drogas leves, né, a maconha e seus derivados, que não causava malefício nenhum, porque vinha da natureza. Isso. Bom, eu estou falando de 1960. Nós estamos em 2016. Nós já temos a neurociência, já temos um conhecimento vasto. Então, a segunda parte da sua resposta que eu gostaria de incluir, por que a gente tem tanta dificuldade, é porque a gente parou no tempo em relação a esse tema. E a gente escuta até hoje, além dessas crenças, as pessoas dizendo que o Brasil é um país que faz guerra às drogas, que prende todo mundo, que criminaliza todo mundo. E não é nada disso. Nós estamos na contramão do conhecimento, nós temos medo de uma mudança cultural que se faz necessária. E se você quiser saber a minha opinião, eu acho que a menor parte da população que está presa hoje por envolvimento com a questão das drogas, ele é um indivíduo que não tem nenhum outro problema na vida, ou pelo menos não cometeu nenhum outro crime. Não, ele cometeu outro crime e por isso ele foi preso por conta desse envolvimento com drogas. Bom, se ele também ficou dependente de drogas, lógico que nós temos que tratá-lo. Mas ele cometeu algum crime e por isso ele está na cadeia. Porque hoje então eu não concordo com essa visão que a gente escuta em muitos debates de que no Brasil existe guerra às drogas. Como se a gente prendesse todos os usuários que andam por aí. Se prendêssemos todos... Se prendêssemos, ó. Se prendessem todos os usuários, não tinha espaço, né? Meu Deus do céu! Isso nem existe. O usuário está aí, desinformado, vivendo uma sociedade que ainda tem muito preconceito, que não entende a questão das drogas, que é muito complexa, como você falou, e se nós não mudarmos essa visão, nós não vamos ajustar a nossa política de drogas. E aí, quem paga a conta somos nós mesmos, é a sociedade. Doutora Ana Cecília, ultimamente no Amor Exigente a gente tem percebido o aumento de pessoas de idade mais avançada se entregando, principalmente o caso do alcoolismo, né? O avô, a avó que estão ficando sozinhos, o cara não tem o que fazer e começa a beber. Isso é um fator também que tem a ver com essa evolução, vamos dizer assim. Achar que a percepção de risco é pequena ou que ele já nem acredita na vida, eu não sei. É mais... O que existe, aqui no Brasil não tem nenhum estudo, né? E poucos estudos também são feitos no restante do mundo que faz, né? Que consegue desenvolver pesquisa, né? De boa qualidade. Mas olhando o idoso que começa a beber já na terceira idade, o álcool é a primeira droga mesmo, é a mais abusada e é aquela que desenvolve dependência. Um dos fatores é sim a solidão. Um dos fatores observados nessas poucas pesquisas que existem na terceira idade. Não só o álcool, mas também os calmantes, né, que também são prescritos, né, por médicos e que devem ser revistos. Porque o calmante é da mesma classe farmacológica que o álcool. Então o impacto é o mesmo. Do meu ponto de vista, até pior. O calmante, né, para dormir é aquele medicamento que desenvolve dependência e que para fazer a retirada é muito complicado, é mais complicado que o álcool e que também tem uma taxa muito alta aqui no Brasil na terceira idade. E o fator mais observado é mesmo a solidão. Então, política para o idoso faria diferença.
Tá, e hoje não existe nada específico nesse caso. A gente vai para criança, pede no jovem, mas no adulto, no idoso não se... Não nem se fala disso. Nós estamos no programa Sempre é Tempo, já nós estamos fazendo esse trabalho com a dona Mara Menezes há algum tempo e nós estamos tentando focar um pouco mais justamente para tentar salvaguardar agora essas pessoas que estão passando por isso na última idade. Quando eles deviam usufruir da vida, eles começam a usufruir do álcool. Né? Isso mesmo. E aí, ao invés de dançar, aproveitar o baile, né? Enfim, agora não precisa trabalhar tanto, pode levar uma vida mais estável e ele começa a adoecer rapidinho, né? Imagina, as duas amostras mais vulneráveis, né, às drogas, são mesmo os jovens, os adolescentes, né, e até a própria criança, né, lá com 10, 11 anos, o púbere, né, e o idoso. São os mais vulneráveis às drogas. E o que nós, pelo menos ouvindo a doutora explanando, existe tantas ações a serem realizadas, existe uma cultura a ser melhor, uma cultura para que a gente consiga talvez modificá-la, na verdade, né? Tentar modificar um pouco essa cultura que existe do preconceito, da visão moralista. Mas assim, fica claro a inexistência de equipamentos de saúde, de políticas públicas eficazes, eficientes para trabalhar o tratamento, a prevenção, a recuperação, e as pessoas querem descriminalizar. Que a senhora... Qual a sua opinião sobre isso, doutora? Lógico. Olha, estudando, né, a história das drogas, e principalmente olhando a experiência de outros países, em princípio, eu não veria problema de descriminalizar lá na frente se nós tivéssemos a política. Uhum. Se não existe um mundo sem droga, né, que a gente nunca vai conseguir, porque o homem mesmo inventa, né, tá aí a onda das drogas sintéticas, que o Brasil já está vivendo. Pior que isso, doutora, o gás de buzina. Então, meu Deus, o gás de buzina, criatividade. Mas, olha, gás de buzina ainda é raro, digamos assim, isso. Mas droga sintética, sim, nós já temos um aumento considerável, principalmente na região sul e sudeste. Sim. Para se preocupar. Com certeza. Percebe? Então, ok. Então parece que se a droga é natural, não tanto faz, vai ter droga sintética, parece que na história da humanidade a gente não vai se livrar desse tipo de substância, tá? Ok, partindo desse princípio, nós poderíamos incluí-la no nosso dia a dia e viveríamos menos preconceito, porque estaríamos lidando com o problema de uma forma mais direta no nosso entorno, então descriminalizaríamos o consumo, ou qualquer que fosse a medida a ser tomada com restrição administrativa, ok. Mas isso é para país que tem política de drogas, que, como você mesmo falou, já tem o tratamento para aquela minoria que vai ficar dependente e que vai morrer precocemente. Enfim, teria prevenção para evitar cada vez mais que as pessoas entrassem nesse tipo de comportamento. Nós teríamos tudo preparado para viver a descriminalização. Eu acho que o Brasil, se ele quer, né, se for um desejo populacional, que não é, né, nós fizemos o levantamento de 2012 e mais de 70% da população não quer que se legalize nem se descriminalize nenhuma droga, por enquanto, pelo menos, né, esse foi o resultado. E isso precisa ficar claro, né, que a população não é a favor, né, doutora? Não é porque tem medo disso, né, porque nós não tem nem conhecimento mesmo do problema, né, o problema é o tamanho que está, né, como eu já falei. Então, ok, se fosse essa decisão, médio e longo prazo, nós teríamos que ter uma política plena, integral, desde já, com todos esses capítulos, capítulo para a mulher, capítulo para o idoso, prevenção na infância, não é? Opa. Tá bom. Então, lá na frente, nós conseguiríamos dar um passo, né, de um país seguro, desenvolvido, que entende sobre a questão, e aí descriminalizaríamos o consumo. Eu acho que a gente está muito longe disso, e não é a primeira medida de uma política. Não mesmo. Não é. Como você falou, nós não temos nem tratamento disponível.
para aqueles que precisam. Né? Então, não é a primeira medida que eu consideraria no momento para o Brasil. Doutora, infelizmente, nosso horário está se esgotando. Eu amei, achei fantástica. Bárbara, a senhora deu uma aula aqui de uma maneira muito tranquila. Nossa, é um prazer enorme tê-la conosco. Eu agradeço imensamente essa contribuição. Espero que os nossos ouvintes também tenham gostado. Ronaldo? Com certeza, doutora Ana Cecília. Muito obrigado. Eu acredito que as pessoas precisam disso. Orientação. Uma orientação clara, segura, né? Sabendo o que está acontecendo, né? E estando consciente do resultado dessa situação também, né? O mais importante, que muitas vezes as pessoas, como a senhora mesmo diz, não acreditam que seja tão ruim assim a fotografia. É isso mesmo. Não, eu estou às ordens, podem contar comigo aí se eu puder ajudar. Então a gente vai... Não, vai abusar. Não, o Ronaldo já sabe que eu topo, né, Ronaldo? Topa sim, é verdade. Se eu puder, eu topo. Só se eu estiver lá em Tarumã, porque lá não pega telefone. Não, com certeza. Nós vamos fazer um programa em Tarumã. Vamos sim. Eles vão gostar muito. Opa, viu? Acho que seria uma ótima pauta, né? Falar sobre esse projeto Tarumã. Tem 10 anos. Podemos ir sim, então convidado. Tá bom, então. Tá bom? Até porque nós estaremos aqui em tempo de eleição, né? E para que os políticos ou os candidatos ouçam e... Os honestos, de preferência. Isso, os honestos, e implantem realmente programas e políticas seguras e eficazes. Muito obrigado, doutora, e sucesso nesse projeto. Boa noite, doutora Cecília. Eu que agradeço. Bom final de semana para todos. Boa noite. Gente, Ronaldo, quer se despedir? Não, eu só quero agradecer a oportunidade. Estamos juntos, sempre estaremos juntos, Ivanildo, e com informação o mais clara e assertiva possível para os nossos ouvintes. Graças a Deus, a gente vem tentando e vem conseguindo fazer um pouco isso. Queremos que você nos ajude a divulgar o programa, Facebook, por um amigo, enfim. O programa Tocando em Frente quer levar informação, ampliar a discussão e tornar cada vez mais clara a questão da dependência química no Brasil. Fique agora com o programa Cidadania e Meio Ambiente. Eu tenho que mandar um abraço pro nosso pequeno ouvinte mirim, Cauã Braga. Cauã, um abraço. Um abraço do papai Alex Braga também. Fique agora com o programa Cidadania e Meio Ambiente, com a jornalista Cleide Barbosa, e em seguida com o programa Caravela do Fado, com o padre Armênio Nogueira. Até sábado que vem, e tchau, tchau você que está aqui nos acompanhando pelo YouTube. Uhul! Até semana que vem. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente.